Oi, gente, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou Adriana Polizel e hoje a gente tem a alegria de receber aqui o Paulinho. Ele é presidente da Missão Sena, uma organização cristã que cuida de pessoas em situação de rua, crianças, dependentes químicos e também profissionais do sexo. Se você é de São Paulo, claro, você conhece essa região, ela é muito falada aí nos noticiários, né? E lá é a terra do crack. E tem uma missão, essa missão Sena tem feito um trabalho maravilhoso e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho da vida do Paulinho também. Ele e a sua esposa, Adriana, têm feito um trabalho incrível. Nós estivemos lá, eu, o nosso pastor Dimas, o Guilherme, e a gente passou uma manhã lá e saímos muito impactados, porque é um trabalho que tem que ter muita vocação, gente. Vamos ouvir um pouquinho dele aqui, Paulinho. Obrigada, viu, por você estar aqui, sua equipe também acompanhando a gente. Privilégio. O privilégio é meu, Adriana, de participar desse podcast com vocês. Obrigada, Paulinho. Paulinho, na verdade, assim, você tem esse livro, né, que você escreveu, Loucura ou Vocação. Eu consegui ler e aqui tem muita história interessante. Queria que você compartilhasse um pouquinho aí da sua vida primeiro, porque você está à frente da Missão Sena há quanto tempo? Na frente da Missão Sena, há uns 4 anos. 4 anos. Isso. A missão tem 37 anos já, né? Isso mesmo. Porém, você certamente é um escolhido para estar lá, né? Deus coloca pessoas realmente capacitadas para o trabalho e eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida, porque você teve um chamado para trabalhar com essas pessoas. Como que foi isso, Paulinho? Eu sou do interior de São Paulo, Adriana. Minha família mora numa cidade bem pequena, chamada Poloni, interior de São Paulo, fica perto Poloni? Isso. Tá. Fica perto de São José do Rio Preto, né, uma cidade maior. E eu fui para um seminário, na época eu fui estudar em Votorantim, né, estudar missões urbanas e transcultural. E aí foi nesse período também que eu conheci, né, a minha esposa, Adriana também, né? E a proposta do trabalho era a teoria, mas também o prático. E aí o meu prático foi em São Paulo. Então em São Paulo eu tive a oportunidade, o privilégio de fazer trabalhos com crianças em vulnerabilidade social. Na época a gente tinha muitas crianças debaixo do viaduto ali do Vale do Angabaú, muitas crianças que usava thinner, cheirava cola, né? A gente saía com uma equipe de missionários para fazer atividade com essas crianças. Era um período onde elas paravam, né, de utilizar, né, tanto, né, o thinner, né, quanto a cola. Então não era tão comum o crack naquela época, era o thinner e a cola. Isso, debaixo do Vale do Angabaú, com as crianças, era mais isso, né? E aí também tive a oportunidade de fazer trabalhos em alguns prédios de prostituição, né, que existe ali no centro de São Paulo, fazer trabalho com travestis, trabalhos de evangelismo e também o trabalho debaixo de alguns viadutos com a população em situação de rua, né, e também com usuários de crack. Então eu costumo falar que foi no centro de São Paulo que eu tive a convicção que do meu chamado, da minha vocação, né? A gente brinca, né? Não desceu nenhum anjo, né? Não foi Falando sonho. o local, né? Onde a gente iria servir, né? Eu costumo falar, eu e a minha esposa, que a gente foi movido por uma dor, né? A gente viu, né, essa necessidade, né, das pessoas que estavam em vulnerabilidade social, a gente viu a necessidade dessas pessoas que estavam usando droga, se perdendo na criminalidade, né? E a gente se moveu nessa direção. Tá. E aí, até então, vocês tinham o trabalho de vocês, cada um trabalhava nas suas profissões e vocês faziam esse trabalho paralelo, é isso? Aí, assim, eu me casei, né, com a Adriana, isso em 2007. Então já faz aí 17 anos que a gente está casados, né, a gente está juntos, tenho 2 filhos, né, que você conheceu, Sim. né, Lucas de 7 anos, Vitória, né, com 6 meses, né, bebezinho. e Adri de Tocantins. E quando eu me casei, eu fui para o estado de Tocantins, né, eu fui morar na cidade onde a família da Adri morava. E lá, mesmo servindo a igreja, mesmo, né, trabalhando, né, secular, né, eu era recepcionista de um hotel, a Adri trabalhava, né, na prefeitura, né, e a gente estava assim no melhor momento da nossa vida como família, a gente estava no melhor momento da nossa vida financeiramente,
né? A gente estava bem na igreja, morando perto da família da Adriana, e aí assim, foi nesse, né, momento que a gente teve a convicção que Deus nos queria, né, em período integral. Nossa, mas como que foi isso? Como que vocês sentiram? Larga tudo e vamos focar no ministério. Eu costumo falar, né, assim, que existe uma diferença de convicção e emoção, né? A emoção não sustenta o missionário no campo, É. né? O que sustenta o missionário no campo, né, é a convicção. E aí, assim, tanto eu quanto a Adri, ah, logo que a gente se casou e, né, a gente começou a nos conhecer no seminário, ali na escola de missões, então a gente sempre teve essa convicção, né, que um dia, mesmo trabalhando, mesmo ganhando, né, dinheiro, né, mesmo morando perto da nossa família, né, e existe um tempo que a gente ia deixar tudo isso para servir a Deus, né, integralmente. Então, né, o que nos motivou, né, e o que nos deu, né, ânimo assim para estar no campo missionário até hoje, né, foi a convicção, né, de que Deus tem isso para gente, de que é o propósito, né, de Deus, né, para minha vida, para a vida da minha família, né, inclusive, né, eu tenho os meus filhos também, né, nesse ambiente missionário. Sim. E o que faz a gente continuar fazendo o que a gente foi chamado para fazer foi essa palavrinha que eu te falei, convicção, né? Sim, Então a gente precisa entender que existe, né, essa diferença, né? Quem quer se envolver, né, na obra missionária, quem quer trabalhar com as pessoas que estão em vulnerabilidade social, né, não tem que ser movido, né, pela emoção, mas tem que ter a convicção no coração do que foi chamado para fazer. Sim, porque eu confesso que na hora, né, quando a gente tá lá, dá vontade de largar tudo mesmo e ficar ali, né, para ver se você consegue mudar alguma coisa, ajudar, mas realmente a emoção não sustenta, né? E vocês vieram então para São Paulo direto, lá de Tocantins, vocês vieram direto aqui para Cracolândia, como que foi? Não, quando a gente veio, a gente foi convidado para trabalhar num projeto em Piracicaba, que tinha reinserção social, mas também que tinha um trabalho aqui na Cracolândia. Então, mesmo morando em Piracicaba, né, com as pessoas que saíam da rua, precisavam de um suporte para ser reinserido na sociedade, né, a gente vinha uma vez ou duas vezes por mês, né, fazer esse trabalho aqui na região central, né, na região, né, da Cracolândia. E é interessante que nessa casa, né, onde a gente morava, né, a gente recebia, né, pessoas que tinham problema com drogas, mas também a gente recebia na nossa casa mulheres que saíram da vida de prostituição, né? A gente teve, né, pessoas também que deixou de ser travesti, que morou com a gente na nossa casa. E aí, a princípio, eu fiquei morando em Piracicaba por 6 anos e meio. E aí, em 2014, foi quando, né, eu vim para São Paulo. Tá. E aí, assim, só para quem está ouvindo entender, na verdade, vocês, além de estarem à frente da Missão Sena, vocês têm um trabalho de trazer para casa de vocês essas pessoas que realmente mudaram de vida para morar com vocês, né? É isso que chama muita atenção, que é totalmente fora da casinha, né? E que é loucura, né, aos nossos olhos, Sim. né? Como que aconteceu isso, Paulinho? Quando que vocês decidiram, não, vamos trazer para nossa casa? Você lembra qual foi a primeira pessoa que vocês trouxeram? Como que foi isso? Essa pessoa ainda tá limpa ou tá nos caminhos do Senhor? Explica um pouquinho melhor. Isso aconteceu já quando a gente morava em Tocantins, né? Ah, em Tocantins. Porque a gente sempre teve esse vontade, esse desejo de evangelizar mesmo as pessoas que eram excluídas da sociedade, que era marginalizada. E eu lembro que a gente estava casado, fazia um dia que a Adriana estava em casa, né? A gente já levou um hippie já, né, para tomar banho em casa, para comer com a gente. Na lua de mel? Depois de um dia de casado. Meu Depois que a Deus. gente voltou da lua de mel. Senhor, como assim? Então, assim, a gente sempre teve essa convicção, né, que a gente estava aqui por um propósito como família E os dois, era os dois abençoar, pensando né, igual, né? e era abençoar as pessoas que estavam em vulnerabilidade social. E o legal é que eu sempre falo assim que eu tenho um privilégio de ter a minha esposa trabalhando comigo também como missionária. Sim. Então, é legal que tanto eu quanto a Adri, a gente tem essa visão de acolher essas pessoas, né, na nossa casa. E aí, assim, a gente já fazia isso, né, desde Tocantins, quando a gente morava lá,
Mas eu me lembro quando a gente veio para Piracicaba, né, uma das primeiras pessoas assim que a gente, né, recebeu ali no projeto, né, que a gente conheceu, né, ela saiu da prostituição e ela casou e ela tá casada até hoje. A gente mantém relacionamento, mantém E ela vínculo. morou com vocês, E ela morou então. com a gente nessa etapa que a gente morava em Piracicaba. Tá. E aí em Piracicaba, então, era você, Adriana, já tinha o seu filho ou Não, ainda não? não, o Lucas veio quando a gente mudou para São Paulo. Tá. E aí era uma casa normal e tinha quantas pessoas normalmente chegaram a morar com vocês? Lá na época a gente recebia 10 pessoas. 10 pessoas, Isso. Paulinho. E Meu aqui na Deus. Sena a gente tem uma casa que comporta 15 pessoas. Mas é a casa onde vocês moram atualmente. Isso mesmo. A gente Não é continua lá morando com as pessoas. não é lá na região da Cracolândia. Não, essa casa fica na Zona Leste, Ermelim do Tá. Matarazzo. Então tem 15 pessoas morando com vocês hoje. Hoje tem uma pessoa, né? Porque o pessoal precisa terminar o processo de recuperação em Juquitiba para depois ser encaminhado para reinserção social. Tá. E a missão ela passou por um processo bem difícil, que foi no período da pandemia, né? Que a gente não podia mais receber as pessoas como você viu na cena, né? Então a gente teve que parar com alguns trabalhos, com algumas atividades. A gente aproveitou esse período para reformar a nossa fazenda, que fica em Juquitiba, que é a nossa comunidade terapêutica. E todas as pessoas que estavam no processo de recuperação, eles vieram para a reinserção social. Então, nesse período, a gente teve na nossa casa 15 pessoas. Mas aí o pessoal, a ideia é reinserir essas pessoas na sociedade. A ideia é fazer com que essas pessoas voltem ao mercado de trabalho, a ideia é fazer com que essas pessoas voltem para a família de origem, né? Então a gente trabalhou para que, né, essas pessoas, né, voltassem para a família, tivessem um emprego, voltassem aos estudos. E aí, assim, a casa ela foi que meio que esvaziando, porque essa é a proposta da casa, Sim, né? E aí a gente tava esperando, né, a fazenda terminar, né, a reforma, porque a gente fez a reforma lá de um refeitório coberto, né? Um refeitório lá para 100 pessoas. Então a gente precisou de toda a documentação da Anvisa, documentação da prefeitura para reabrir a nossa casa de reabilitação, né? E aí agora a gente tem uma pessoa em casa, porque no albergue a gente teve contato com o Francisco, e aí ele estava na Cracolândia usando droga e tinha saído do Habib's, né? Ele trabalhou no Habib's, mas quando ele começou a participar desse período de albergue, contato com os missionários ali da cena, ele começou a trilhar um caminho para não usar mais da droga. E aí quando terminou o albergue, né, foi o período que ele não tinha para onde ir, então a gente trouxe ele para nossa casa, né, depois de todo esse processo que a gente viveu como organização. E hoje a gente já tem pessoas no processo de recuperação que já estão concluindo os 6 meses e vindo já para esse processo de reinserção social. Tá, que passa também por morar com vocês. Isso, perfeito. Então, há quanto tempo vocês vivem essa realidade de morar em comunidade? Desde 2009. Desde 2009, então. E como que é, Paulinho, assim, porque é muito louco, né? Eu acredito que você faz isso por amor, certamente, né? E as pessoas questionam mesmo, mas você é louco, tem 2 filhos, morando com essa galera toda. Como que vocês sentem isso? O que vocês pensam a respeito disso? Isso incomoda vocês? Ou é algo que faz tão parte já que vocês não ligam para isso? Hoje Ou se preocupam, enfim. Hoje minha esposa a gente não liga muito, porque como eu te falei, a gente tem convicção do que a gente precisa fazer aqui no mundo como família, e a gente tem certeza do nosso propósito. E realmente, né, uma família convencional, né, uma família normal, talvez não faria o que a gente está fazendo hoje, né? Receber aí, a casa comporta 15 pessoas, né? Então receber 15 pessoas na sua própria casa, né? Então assim, hoje a gente não se incomoda com isso, né? Mas assim, o que eu percebo é que hoje a igreja, né, assim, quando a gente fala do evangelho, parece que a gente está vivendo um evangelho meio que artificial,
né? A gente fala sobre amar as pessoas, mas o que é amar as pessoas? O que é amar o meu próximo, né? Como que eu amo, né, as pessoas que estão ao meu redor, à minha volta? E por que eu estou compartilhando isso? Porque para mim era muito contraditório, né, quando a gente ia na rua, quando a gente ia evangelizar as pessoas, quando a gente ia falar de Jesus, né, para alguém que estava usando droga, crack, e aí, né, eu como um bom batista, né, a gente fazia ali o plano da salvação, né, enfim, e aí a pessoa do nada, me convertiu. O que que a gente ia fazer com essas pessoas? Tá, a pessoa se converteu e ela tá na rua. O que que você faz com essa pessoa? Então, na minha cabeça era muito contraditório. Eu tô indo, tô falando de Jesus para as pessoas. O cara se converte, tá na rua, o que que eu faço? O cara virou meu irmão em Cristo. Né? Então, assim, eu não posso deixar ele na rua, não posso deixar ele passando sede, passando frio. Então, por isso que veio, né, a ideia, tanto minha quanto da minha família, de, a gente precisa não só ir para a rua, não só falar de Jesus para essas pessoas, mas a gente precisa acolher essas pessoas na nossa própria casa, a gente precisa dividir o nosso lar com essas pessoas, né? A gente precisa caminhar com essas pessoas que decidiu sair da rua, tá andando com Jesus e precisa de um suporte para voltar ao convívio social, né? Mas eu confesso que para algumas pessoas esse estilo de vida, né, é uma loucura, mas eu vejo muito isso quando eu olho para a vida de Jesus, né? Eu percebo também que Jesus vivia, né, num contexto comunitário, né? Jesus vivia com os seus 12 discípulos, Jesus compartilhava, né, sua vida com aqueles na qual ele andava junto, né? E Jesus ele sempre se relacionou com algumas pessoas também que era, né, excluída da sociedade, que era marginalizada, né? Então a gente tem meio que essa visão, né, de viver um evangelho mais prático, né, e não um evangelho meio que teórico, né? Sim, sim. E muitas dessas pessoas nunca tiveram um lar, né? Ou se tiveram, era um lar totalmente desestruturado. Né? Perfeito. Eu já tive gente em casa, morando com a minha família, que não conheceu a família, não conheceu o pai, não conheceu mãe, não conheceu o tio, não conheceu tia, né? E quando a gente falava, né, para esse menino, né, o que era viver com Jesus, ele falava para a gente que era compartilhar a vida, né, com alguém que não tinha família. Então ele falava que a família dele era a gente. Era eu, era minha esposa, era meus filhos. Nossa. Porque esse cara não tinha família. Então, assim, quando a gente decide fazer um trabalho, né, com a população em situação de rua, quando a gente decide fazer um trabalho com as pessoas que estão, né, usando crack, usando droga, né, a gente tem que se preparar para isso. Porque tem pessoas, como você comentou, que não tem família. E aí, o que a gente faz com essa pessoa? Que agora decidiu andar com Jesus, decidiu viver a nova vida. Ou o que a gente faz com essa pessoa que tem família, mas que o vínculo foi quebrado por conta da drogadição? Então acho que não existe outro caminho a não ser receber essa pessoa, né, na nossa casa, né? Sim, então para a gente é muito forte isso, mas também entendo que existe propósitos diferentes, né, para as pessoas que estão frequentando uma comunidade local, né? Alguns vão para Cracolândia, outros vão para a África, outros vão para a Índia, mas tem pessoas também que vai ser um missionário no seu, né, ambiente de trabalho, tem pessoas que vão ser missionário na faculdade, outras pessoas vão ser missionário no seu ambiente familiar, né? O importante é a gente entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Sim, sim. E é interessante até o exemplo que vocês dão para os filhos de vocês, né? O seu filho já está com 8 anos? 7 anos. 7 anos. Ele está vendo tudo isso, vivendo nessa realidade. Eu vi aqui no livro que você comenta que o aniversário de 1 aninho dele foi feito junto com as crianças. É algo assim incrível, né, Paulinho? E eu tenho certeza que você conta aqui porque faz parte da sua realidade, não é porque você quer se aparecer. Sim. Porque eu acho que você até é uma pessoa bem discreta, pelo que eu vejo ali no Instagram de vocês. Vocês não estão ali para filmar tudo que vocês fazem, né? É muito pouco que está ali no Instagram. Eu acho que não é nem 1/3 do que vocês fazem. Você falou uma coisa, Adriana, que a gente tem essa preocupação, né? A nossa ideia nunca foi usar a imagem das pessoas para ganhar dinheiro, para ganhar grana. Né? A gente está ali, né, para que as pessoas conheçam Jesus, para que as pessoas tenham a vida transformada, para que as pessoas saiam da drogadição, saiam da prostituição, saiam da criminalidade. Então,
né, o nosso desejo de ver, né, as pessoas bem, vai além daquilo que a gente pode mostrar, né? Sim. Que assim, você viu ali qual que é a realidade, você viu a quantidade de pessoas que está na rua, você viu o trabalho da cena, da creche, e como você comentou, se você olhar meu Instagram mesmo, a gente quase não posta nada, né, sobre o trabalho, tudo, né? Porque eu penso muito também sobre, né, a motivação do nosso coração, né? Sim. Né? Por que a gente está ali, né? Qual é a motivação do nosso coração em ir para a rua, ir para Cracolândia, né? Qual é a motivação do nosso coração em tirar alguém da rua, né? Então, assim, e tudo isso, todos esses princípios, né, a gente tenta também passar, né, para o Lucas, e é interessante que ele já acostumou com casa cheia. Então, mesmo? todas as vezes que o pessoal sai da recuperação, vem para casa família, e eles voltam de novo para a recuperação, porque com 6 meses eles têm com 6, 7, 8, 9, eles têm umas visitas na nossa casa para conhecer o processo, conversar com a gente, ver como funciona. E aí, quando eles voltam para a recuperação, o Lucas sente isso aí. E o Lucas, ele sempre fala, papai, eu prefiro a casa cheia. Olha Esses só. dias ele estava falando, quando que os tios lá da fazenda vão vir para casa? Nossa. Né? Então, assim, eu vejo que o Lucas, ele já está crescendo, né, com esses princípios de entender sobre o amor a Deus, o amor ao próximo. O Lucas já está entendendo o que é compartilhar, o Lucas já entende o que é dividir, o Lucas já entende o que é compaixão, o Lucas já entende, né, o que é misericórdia. Né? Esses dias, no Dia das Crianças, aconteceu algo bem interessante com o meu filho. Né? A minha igreja, né, que é a PIB de Piracicaba, a primeira igreja batista de Piracicaba, eles vieram para fazer uma atividade com as crianças da creche, lá na quadra da Sena. E aí se estendeu e a gente saiu dali à noite. E antes de ir para casa, né, quando eu me dei por conta, o Lucas estava sentado no estacionamento, né, com um morador de rua, dividindo o saquinho de bala que ele tinha ganhado no Dia das Crianças da igreja. Né? E aí, indo para casa, né, ele me fez uma pergunta. Ele falou, papai, todo mundo senta no chão igual eu fiz com o meu amigo? Aí eu falei, não, filho, nem todo mundo. Nossa, meu Deus. E nem toda criança, né? Na verdade, eu sou criança, né? Eu falei, nem toda criança faz isso. Aí ele olhou pra mim e falou, nossa, papai, que triste, por que as crianças não fazem isso? Nossa, gente. Você vê, olha a percepção dele. Então, assim, Adriana, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas seu filho, igual você comentou, né? Eu vejo a Adriana passando com o carrinho ali, com a Vitória. Gente do céu, andando né? com o carrinho, com a bebezinha ali no meio da Cracolândia, naquela região. Eu vejo o Lucas aí, não é perigoso? Igual você estava falando, perigo a gente tem quando a gente sai de casa. Né? O risco a gente vive quando a gente vai para o trabalho, risco a gente vive quando a gente pega o carro e sai no trânsito para ir para casa da nossa família, ou seja, viver é um risco. Então, você está na Cracolândia e não tem risco? É claro que tem risco, mas assim, eu também vejo, né, o quanto que meus filhos são beneficiados por estar sendo já inserido num contexto que é uma demonstração prática sobre o amor de Jesus. Sim. Então, assim, risco a gente tem quando a gente começou a viver, né? Sim, já começou o risco. Sai lá na maternidade, a gente já está vivendo sob o risco. Que coisa linda, Paulinho. E aqui no livro tem algumas histórias também, histórias muito interessantes. Acredito que também deve ter muitas outras histórias além do que está aqui. E uma que me chamou muito a atenção é sobre a sua esposa. Ela chegou a fazer um curso de enfermagem, é isso? Isso, auxiliar técnico de enfermagem. Para poder ajudar ali nos curativos. Perfeito. E aqui você relata que uma vez ela foi chamada para ajudar uma moça que estava passando uma... Conta melhor aí essa história, você vai contar melhor que eu. Sim. É assim, o Centro de São... É a tia do curativo, é isso? Isso, o povo conhece a Adri ali como a tia do curativo, né? Porque a gente morou 2 anos bem no bairro da Cracolândia, né? E aí o pessoal sabia que a gente estava ali para ajudar, então tudo que acontecia o pessoal batia em casa. E a Adri, a gente sempre saiu, né, com outros missionários, com a equipe de missionários que a gente fazia parte, sempre saiu com uma maletinha de primeiros socorros. E a ideia era fazer curativo no pessoal que estava usando droga, usando crack. E assim, o centro de São Paulo ele mudou muito, né?
E também o que acontece? Tem alguns prédios que ficam abandonados e aí os usuários acabam, né, às vezes entrando nesses prédios, enfim, invadindo, né? E a Adriana foi chamada para fazer, né, um curativo dentro, né, de um desses prédios, né? Inclusive, conversando com algumas pessoas que estavam na Cracolândia e que saíram dali, eles falam que aqueles prédios ali tinha antigamente, né? Hoje, por conta da revitalização do centro, alguns prédios já foram demolidos, já fizeram outros prédios, famílias moram ali na região central de São Paulo, por conta da ideia da revitalização Nova Luz, mas antigamente esses prédios eram labirinto, e o pessoal usava esses prédios para usar droga. E a Adri fala que uma noite entrando em um desses prédios, né, ela se deparou com cenas ali bem tristes, né, com pessoas mortas, e assim, foi um cenário que assustou muito ela, né, por fazer o curativo em um lugar onde eu não conseguia entrar. Porque eu consegui entrar até uma certa parte, e aí o pessoal falou, olha, daqui para frente é só sua esposa. Então a Adri entrou sozinha para fazer o curativo. E por que eles não deixam entrar? Por que eles não deixaram você entrar, por exemplo? O que tinha ali que... Eu não sei o porquê que não permitiram, mas eu sei que ela foi, ela fez o curativo, mas ela falou que foi algo que assustou, né? Porque não tinha luz, o pessoal usando crack, né? Enfim, né? O pessoal, às vezes, derrubando, né, as paredes. E aí eu sei que ela fez o curativo ali rapidinho e depois saiu, né? Eu conheço a minha esposa e é difícil ela assustar com alguma coisa, com alguma realidade, mas eu acho que nesse período que a gente viveu, talvez foi o momento que ela teve mais, talvez, medo, né, de entrar nesse buraco, né? Que coisa. E não era qualquer um que entrava, né, nesses lugares, era só quem realmente tinha um conhecimento, né, com o pessoal ali que estava. E aí ela conseguiu acudir essa menina. Exatamente. E eram feridas provocadas pelo uso do crack. Isso mesmo. E acontece isso mesmo, Paulinho? A pessoa que usa crack vai deteriorando o corpo? Como é que funciona isso? Antigamente teve um tempo que a gente teve uma droga chamada Ox. E aí, assim, ele estourava algumas feridas no corpo. Inclusive, eu acho que ele não permaneceu muito tempo ali na região por conta das feridas mesmo que trazia para o corpo dos usuários, né? Mas, assim, o crack, ele vai matando a pessoa, né, lentamente, né? Então, a pessoa não se preocupa mais com a vida, né? Quanto mais, né, com o corpo, né? Então, assim, é uma cena muito triste que a gente vê ali no centro de São Paulo. São pessoas, né, perambulando de um lado para o outro, né? Ali nas ruas da capital. E, a gente vê pessoas também no período de inverno morrendo por hipotermia. Então, assim, usa tanto droga, 5 dias usando droga, sem dormir, 1 hora apaga, e aí, assim, o corpo não aguenta, né? E fora que muitas pessoas que se machucam ali, elas não vão para o hospital. Então, por isso que a importância também do curativo na rua, né? Então, a Adri já chegou a tirar ponto na rua do cara, né? Na própria Missão Sena, né, antes da Adri ter o Lucas e a Vitória, até um pouco com o Lucas ali na escola, a Adri conseguia fazer curativo. Agora não consegue fazer mais por conta da Vitória, que tá novinha, né? Mas o cara chegou lá com as 2 pernas toda zoada, caindo casca da perna. E aí ela até falou um dia, olha, o meu aqui, o objetivo é fazer você sair dessa cadeira de roda. E aí toda terça-feira ele ia na Missão Sena, a Adri tirava a faixa, né, fazia um curativo, né, até o ponto dele deixar a cadeira de roda e sair dali andando, né? Então, assim, para ver também a situação que as pessoas chegam quando elas estão, né, utilizando droga, né? Assim, não se preocupa com nada, nem muito menos com a vida, né? Que coisa, né? E falando do trabalho mesmo, da missão, né? O que vocês fazem lá? Acredito, são muitas coisas, né? Quais são as principais frentes ali, Paulinho? Hoje a Missão Sena, ela tem várias áreas de atuação, né? A gente trabalha com 4 áreas, que é prevenção, resgate, restauração e reinserção social. Então, na parte da prevenção, a gente tem uma creche, né, que vocês conheceram, onde a gente atende ali 27 crianças, né, em vulnerabilidade social.
né? A gente tem uma lista enorme. Quantas? Desculpa? 27 pessoas. Isso. Tá. 27 crianças, né, em vulnerabilidade. E a nossa ideia é expandir, né, o número, né, de crianças atendidas. A creche comporta ali 40 crianças, né? A gente também tem uma escolinha de futebol que... Mas, desculpa te interromper. Essas crianças são filhos dos usuários ali ou são crianças do bairro? Porque lá tem uma comunidade, né, Isso. ali na região. Na verdade, no centro de São Paulo a gente tem várias comunidades. E as crianças que são assistidas pela Sena são crianças de famílias que estão vivendo em ocupação, invasão ou cortiço do centro de São Paulo. Tá. E aí, além da creche... A gente tem uma escolinha de futebol que é dividido por categoria, né, de 10 a 18 anos. Então, na semana ali a gente tem cerca de 60 meninos, né, participando dessa escolinha de futebol, né, na Missão Sena. Tá. Né, meninos meninos que estão ali todo na região central de São Paulo, né? E inclusive esse dia aconteceu algo bem triste, né? Um missionário, né, estava saindo com a gente pro fluxo, já viu que 3 meninos do futebol já estavam perto da Cracolândia. Então, por isso que a gente usa tanto a creche quanto o futebol como uma ferramenta para prevenir, né, que essas crianças, jovens e adolescentes não sejam também consumidos por aquela realidade que é o crack, né, ali, que é visto ali no centro de São Paulo, né? Então, além desse trabalho de prevenção, a gente tem, né, um ateliê para as mulheres que se prostituem no centro de São Paulo. Temos também trabalho com os travestis de acompanhamento e de discipulado toda quinta-feira. Temos um trabalho bem completo, né, com a população em situação de rua. Então, a gente vai na Cracolândia, manter contato, vínculo, orar por essas pessoas. E quando eles querem sair da rua, eles passam por uma triagem. E aí faz alguns exames, né, HIV, sífilis, hepatite e tuberculose. E aí eles são encaminhados depois para a nossa comunidade terapêutica. Tá. Lá eles passam por um processo de 9 meses de desintoxicação e contato com a palavra de Deus. Tá. Lá a gente tem celebrando a recuperação, lá a gente tem devocional, temos culto, tempo de lazer. Também temos um médico, né, que é amigo, que usa acupuntura no processo de recuperação. Temos uma assistente social que vai toda quinta-feira, né, fazer um trabalho em grupo, né, com os dependentes químicos. E aí é aquele processo da reinserção, né? Então a gente tem um trabalho bem completo com a população em situação de rua. E aí quando esse menino decide, né, que vai para a nossa casa de reinserção social após os 9 meses, né, a gente tem um processo muito legal, né? Que o primeiro é eles viverem em família. Então, a nossa ideia não é ali criar um ambiente institucional, mas sim um ambiente familiar. Porque quando ele sair da nossa casa, a ideia é que ele entenda a importância de ser um bom pai, um bom tio, um bom filho, né? Então, esse é o nosso primeiro objetivo, né? Que eles aprendam a importância de viver em família. Né? Depois eles voltam com o tempo aos estudos, né? A gente tem a ideia de empregabilidade também. Então a gente tem parcerias com igrejas, empresas, amigos que facilitam o retorno desse menino para o mercado de trabalho. Agora, recentemente também a gente fez uma parceria muito legal com a Anhanguera. Então eles vão... Faculdade. Então eles vão disponibilizar, né, bolsas de estudo para os meninos que estão na reinserção social. E aí, assim, o nosso sonho é que eles saiam de lá, então, com uma formação, com uma qualificação, e quando existe a possibilidade, né, a gente faz o retorno desse menino para a família, né, de origem, né, quando tem família. E como que é o público, a faixa etária? São mais adolescentes, jovens, que estão sendo acompanhados ali nessa comunidade? É comunidade terapêutica? Isso mesmo. Na comunidade terapêutica. Que é uma ideia, assim, de faixa etária. A idade varia muito, né? De 28, 30 anos até 50, 55, essa é a faixa etária de idade. 55 anos. Isso. Puxa vida. Mas a pessoa que está no crack, por exemplo, que não sai do crack, ela tem uma duração, não tem? Porque o crack não vai destruindo pouco a pouco? Ela não acaba morrendo jovem? Ou não? Então, é difícil a gente contabilizar, porque a Cracolândia sempre está cheio. Então, assim, eu acho que é difícil a gente contabilizar, né, o processo, talvez, de durabilidade dessa pessoa no crack.
Não né? tem, É claro que ela não morre só por conta, né, do crack. Talvez ela morre por Pela outras situação coisas ali ali, né? também, né? Por outras doenças. Pela forma que está vivendo, pelas doenças, né? Morre, enfim, por outros motivos, né? Mas a questão da gente saber a durabilidade de um dependente químico, né, é complicado, porque, olha, para a gente ver, na pandemia, né, a gente não teve um relato de quantas pessoas morreram na rua. Olha só. Na verdade, na Sim. pandemia a gente não ficou sabendo quantos, né, os usuários ou quantas pessoas que usam crack morreu por conta do Covid. Né? Essa aí não foi uma estatística que divulgaram. Sim. Então, assim, se morreram, deve ter morrido pouco, né, até onde eu fiquei sabendo. Né? Mas, assim, a gente vê que, né, ao longo do tempo, né, são pessoas que vão morrer de alguma forma, né? E é muito triste quando você vê alguém morrendo na rua, né? Muito Sim, triste. sim, muito triste. E como que funciona a abordagem de vocês, Paulinho? O pessoal tá lá no fluxo, né, que vocês Sim. falam, que esse fluxo é a aglomeração das pessoas, é isso? Isso mesmo. E é fluxo porque eles vão trocando de lugar. Perfeito. E como que Perfeito. funciona a abordagem de vocês? A gente tem uma equipe de missionários que sai toda segunda-feira, Tá. né, convidando as pessoas para um café que a gente tem na terça-feira, café da manhã. Que foi o café que a gente Isso. pôde acompanhar lá. Tá. Perfeito. Então, assim, a gente já tem um contato e um vínculo com as pessoas que estão em situação de rua. Então, eles nos vê ali todos os dias, né? Então, eles já nos conhecem, conhece a cena, conhece a Casa Amarela. Então, quando a gente vai para reforçar esse convite, né, para eles estarem na Missão Sena. Porque na rua, né, o pessoal tá usando droga, usando crack, aquela loucura de estar ali na Cracolândia. Então, assim, é muito difícil, né, assim, você manter uma conversa, né, com alguém que está ali, né? Então, a nossa ideia mesmo é convidar o pessoal pro café da manhã de terça-feira, que aí é um tempo que eles entram na cena, não estão utilizando droga, não estão sobre o efeito do crack, né? Vão sentar na mesa, participar de uma refeição, ouvir um louvor, uma palavra, tomar um banho, né? Então, nesse período, a gente tem mais oportunidade É nesse momento, então, que vocês conversam. Isso, e aí Tá. oferece ajuda para eles saírem da rua. Então, essa é uma das nossas abordagens que a gente tem de segunda-feira, na parte externa, e também de terça, já dentro da Missão Sena. Mas de sexta-feira, a gente sempre tem com a gente, né, com os missionários, a presença de uma igreja. Então a gente leva um louvor, leva uma palavra, a gente sempre leva água para o pessoal, né, quando tá quente, né, ali na rua, né? Então a gente sai com 2 galões ali de 20 litros, oferecendo água, né, para o pessoal, né? E na sexta-feira, quando a gente faz essa incursão à Cracolândia e depois a gente volta até a Missão Sena, a gente sempre tem um lanche que a gente oferece para o pessoal que está, né, ali usando crack. E no albergue, no inverno, a gente tem uma ação muito legal, que é o albergue de inverno, né, onde a gente recebe 45 pessoas, né, dentro da missão. Então, são algumas estratégias, né, que... O albergue é lá dentro da Missão Sena, onde fica Isso, aquele prédio? na quadra, isso mesmo. Ah, na quadra, tá. Eles dormem ali na quadra, então. Aí são 2 meses todos os dias. Tá. E aí, o que eles conversam com vocês? Eles abrem o coração? Eles entendem o que vocês falam, a mensagem do Evangelho? Porque a abordagem é sempre também para o lado espiritual, né? Sim. Como que é esse retorno, Paulinho? O interessante é que quando a gente vai na rua, eu acredito aí que mais de 90% já teve um contato com o Evangelho. 90%? Então o pessoal conhece, né? Quando a gente vai pra rua, conhece louvor, os louvores que a igreja canta junto, né? Então, assim, quando eles estão na cena, a abertura é mais fácil por conta disso, né? Porque eles já conhecem o Evangelho, né? Já teve um tempo na comunidade terapêutica, já teve um tempo dentro da igreja, já conheci pessoas ali que já cantou em grupo de louvor, né? Conheço gente que já foi coordenador de comunidade terapêutica. Meu Deus. Já conheci gente também, né? Um filho de pastor que estava ali na Cracolândia, na rua. Então, quando você toca, né, no assunto de Jesus, né, querendo ou não, né, as pessoas relembram o tempo que não estava na adicção, que não estava usando droga, né? Então a gente tem, né, essas abordagens
E a gente vê assim o quanto que essas pessoas precisam ser tratadas como pessoas mesmo, né? Como gente, né? Porque assim, hoje quando a gente olha para aquela realidade, é uma realidade que assusta, é uma realidade que traz medo, né? É um lugar que as pessoas não querem passar, Sim. né? Talvez hoje em São Paulo seria o último lugar que as pessoas iriam, Com certeza. né? E quando a gente tem esse contato, quando a gente tem esse relacionamento, a gente percebe que essas pessoas é gente como a gente. Que coisa, hein? Que todo mundo tem uma história, que todo mundo tem uma vida. Para você ter ideia, eu conheci um menino, né, que ele foi adotado. E aí a família que adotou colocava ele para pedir na rua. E aí assim, quando ele não trazia o dinheiro para a família batia nele. Nossa. E aí, assim, até que chegou um momento que ele fez o quê? Eu não quero mais apanhar, então eu vou pra rua. Porque na rua eu não apanho. E aí, na rua, aí você começa a conhecer o que não é bom, né? Sim. E aí ele foi pra FEBEM, depois da FEBEM cadeia chegou na Cracolândia, né? E ao ponto da gente ter contato com ele e oferecer ajuda, dele ir para recuperação, tudo. E aí ele começou a contar pra gente toda essa história. Ele falou, olha, eu tô aqui nessa situação porque eu não tenho família. Eu tô nessa situação porque eu não conheci meu pai, não conheci minha mãe. Puxa. Um menino revoltado, porque talvez se ele tivesse a família, a história seria outra. Né? E por ele não conhecer, né, a sua família de origem, né, a sua história mudou. Mudou, na verdade, o percurso da vida desse menino. Sim. Então, assim, a gente só consegue entender o que as pessoas estão passando, o que as pessoas estão vivendo. A gente só só vai começar a entender a história das pessoas quando a gente começar a ter um relacionamento com elas. E não julgando, né? E não julgando, não condenando, né? Que coisa, Paulinho. No caso desse menino, por exemplo, qual que foi aí o final dessa história? Ele foi recuperado? Na verdade, sim, ele morou um tempo com a gente, aí voltou pra rua, aí ele tentou buscar ajuda de novo com a gente. Hoje ele tá em outra missão. E tá bem, tá legal, a gente tem contato com ele, né? A gente se fala. Então, porque querendo ou não, você cria um vínculo, né? Sim, sim. Então, assim, como eu falei pra você, a gente não trata essas pessoas só como um número ou como uma estatística. Então, você cria vínculo, você cria... você acaba tendo contato com a pessoa, você acaba se envolvendo com a história, né? Enfim, de tudo aquilo que ela viveu. E aí hoje ele tá bem, né? Tá na recuperação, vai começar a estudar, né? Tá super feliz. E assim, a gente fica contente demais, né, com Sim, isso, né? com certeza. Porque são menos uma pessoa que tá na rua, né? E por outro lado, acredito que quando acontece também de a pessoa passar por toda essa fase, né, e voltar de novo para a rua, e a frustração. Para mim, eu acho que Como você lida é com a isso, maior Paulinho? tristeza, né? Quando, né, você faz um contato com o cara na rua, você incentiva ele a sair, né, ali da drogadição, da Cracolândia, o cara vai para recuperação, né? A gente gasta tempo indo lá, né, orando com ele, né, incentivando ele, né, a buscar Jesus, né? Porque a gente fala que quanto mais perto, eu costumo falar, quanto mais perto de Jesus, mais longe da recaída. E quanto mais longe de Jesus, verdade. mais perto da recaída. E aí você vê o cara, né, que vai para morar com a gente em casa, de repente o cara está estudando, o cara está trabalhando, né? Às vezes, a gente teve um recentemente em casa que estava fazendo faculdade de serviço social. Nossa, E aí, de repente, né, do nada o cara não volta mais para casa. puxa. Ou o mais triste é quando o cara volta e fala, olha, só vim buscar minhas coisas, mas estou indo embora, quero voltar para a rua, Ai, meu Deus. né? Então, no começo, para mim, essa atitude, né, trazia, né, um sentimento de tristeza. Porque assim, eu Poxa, investi abri a tanta casa, coisa, investi tempo, né, compartilhei a vida da minha família, né, a gente ofereceu uma boa alimentação, né, a gente demonstrou aqui um cuidado especial por essas pessoas e de repente ver o pessoal retrocedendo. Eu lembro que no começo era muito, muito triste para a gente como família, mas depois a gente entendeu, Adriana, que existe, né, a nossa parte em relação a ajudar, né, a pessoa que está
vivendo esse estilo de vida, né? A gente entendeu também que tem a parte de Deus e a parte da pessoa. Sim. Então isso confortou muito o nosso coração, né? Um dia Deus trouxe isso pro coração da minha família. Olha, né, a parte de vocês fizeram e bem feito. Mas também tem a parte dele. É Né? verdade. Então não adianta também a gente fazer a nossa parte, não adianta Deus fazer a dele se o cara não quer. Sim. Né? Então a gente lida hoje muito bem Muito com melhor. isso. Né? A gente entende, né, que a recaída ela faz parte do processo de recuperação ou faz parte do processo de quem está na reinserção social. Né? Eu fiz um curso do FEBRACT, né, que é a Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica. Então eles falam que no processo de recuperação a recaída é normal. Né? Você tem uma ideia de porcentagem, assim, do quanto é comum uma recaída? Olha, eu acho que porcentagem não tenho, mas... É muito comum. Mas então. é muito comum. É muito comum, né? Porque existem fatores emocionais, né? Que pode levar de novo o cara, né, a ter uma recaída. Ou seja, quando o cara também não consegue lidar de uma forma assertiva, né, no ambiente de trabalho, né, quando ele volta para a família, né, de origem e ali não é um ambiente funcional, mas sim um ambiente disfuncional. Então assim, existem vários gatilhos que se ele não tomar cuidado, né, pode gerar de novo, né, um gatilho para ele voltar de novo para a drogadição, né? Eu conheço, né, um menino também que morou com a gente, na verdade um senhor, né, hoje, né, que morou com a gente, inclusive ele está bem, também casou, está com a família, que numa brincadeira de família, né, trocaram o suco de uva com o vinho. Ai, meu Deus. Ele falou que bebeu, quando ele se deu por conta ele já estava na rua. Meu Deus do 15 céu. anos ele estava limpo. 15 anos. 15 E anos. uma tacinha. Uma tacinha de vinho Você vê? levou o cara pra rua. Puxa. Pra gente ver assim, que não é brincadeira, né? É ajudar alguém que tá, né, na rua, usando droga, crack, ou também utilizando o álcool, né? Sim. Então eu falo pros meninos, né, que pra gente resgatar, né, o que a gente perdeu, né, demora muito, mas pra perder é muito rápido. É muito rápido. E é interessante essa visão mesmo, porque a gente que está de fora, né, a gente olha muito com um olhar de julgar, né, mas tem toda uma coisa aí por trás, são muitas coisas envolvidas, né, não é uma só, tá na rua quer sem vergonha, não quer trabalhar, cara de pau, ou por conta só de amizades, mas não, é muita coisa envolvida, né, Paulinho? Exatamente, né? Nem sempre, né? Sim. Nem sempre E é assim. a gente vai contar também uma história, gente, daqui a pouco, que é da Sueli, né? Essa é a primeira parte, vamos ter uma segunda parte, que é a Sueli, ela foi também, passou pelas ruas e hoje é missionária da Sena, né? Então a gente fica ligado, porque o próximo vídeo vai falar sobre isso. Paulinho, eu te agradeço muito pela sua vinda até aqui, de tirar esse tempinho aqui com a gente, muito precioso. Que Deus continue te abençoando, te capacitando, você, Adriana, as crianças. Foi realmente um privilégio conhecer vocês, viu? E para você, gente, bora entrar lá no Instagram do Paulinho. Qual que é o seu perfil, Paulinho, no Instagram? O meu é Paulo Poloni. Paulo Poloni. Tem o da Missão Sena também. Isso, né? Missão Sena, né, com C-E-N-A. C-N-A. E aqui é o livro, se você quiser também conhecer um pouco mais de histórias, tem bastante coisa interessante aqui. Como que faz, Paulinho, para adquirir o livro? Pode me chamar pelo Instagram do meu Tá. pessoal, ou também entrar em contato pelo meu WhatsApp, que é Tá bom. 11 A gente vai colocar aqui. 44 34 14 66. Beleza. Então, gente, vamos abençoar a Missão Sena, a vida do Paulinho, da Adriana, esses missionários que têm feito tanta diferença. Obrigada, viu, Paulinho? Obrigada, gente. Até a próxima.